Me ouvindo bem aí? Tudo certo? Tudo tranquilo. Maravilha. Ju Fischer, muito boa noite. Consegue me ouvir aí? Tudo certinho? Boa noite, professor. Tudo tranquilo por aí? Nas terras paulistanas? Você está me escutando? Ouço sim. Ah, maravilha. Tá tudo bem, graças a Deus. Mais Como um diria dia meus aí. amigos que jogam na antiga Lan House, né? Loud and clear. Só quem jogou alguns joguinhos aí lembram aí desse tanto Reload, Loud and Clear, Fire in the Hole, entre outros. Lan House, hein? Quem diria? Tô aqui com Michele e Algacir. É isso mesmo? Michele e Algacir, eu não me lembro da última aula. Se você puder, Michele, abrir seu áudio aí e dizer rapidamente qual que é seu ramo de atuação, dizer aí para a gente entender da melhor forma aí o seu dia a dia, o motivo, né, pelo qual aí tem se dedicado ao CFP, qual que seria ali o seu anseio nessa aula de hoje aí, aproveitando o ensejo, né, a aula de finanças comportamentais, né? Diz aí, pois não. Oi, boa noite. Boa noite. Na verdade, eu comprei o curso faz pouco tempo, tô fazendo as aulas ainda, mas eu trabalho já no mercado financeiro há mais de 20 anos e já tentei algumas vezes a prova, mas não consigo passar. Vamos ver se agora eu consigo. Mas, na verdade, eu estou fazendo modular, né? Eu vou tentar o módulo 1 e o módulo 2. Nessas tentativas, qual foi o seu maior desafio, Michele? Tempo. Tempo. Eu me perco no tempo. Eu acabo me prendendo em algumas questões e acabo não conseguindo responder, sabe? Aí tem que chutar, enfim. As últimas provas que eu fiz foi a questão do tempo mesmo, que me complicou. Mas eu fiz já 2 vezes, tentei a forma completa e eu fiquei por poucos, assim. Daí depois eu acabei desistindo, comecei a fazer modular, mas acabei me complicando na parte de tempo mesmo. E você, em busca da 1 e da 2, as duas mais casca grossa, tá? São os dois módulos Eu mais casca sei, grossa. eu sei, eu sei, E nessa, e mas nessa toada, tu atua há 20 anos já no mercado, mas qual a instituição? eu comecei no Santander, trabalhei 16 anos, fui para o Safra, 3 anos, e hoje eu estou no BTG, no segmento Advisors, do Banco BTG Pactual. Advisors. É um, é um, é É. um, é um, é um gerente de relacionamento? É o que o Advisors? Advisors é um segmento dentro do Banco BTG, que eu não sou agente autônomo, eu sou funcionária do banco, né? Eu sou banker, na verdade, né? Mas é dentro do próprio BTG ou é em um escritório? Como é? É que, na verdade, o Banco BTG, ele está com um projeto já há mais de 2 anos de abrir 50 escritórios no Brasil todo, né? E Joinville, que é da onde eu moro, né? Da onde eu vim, na verdade, ele abriu eu inaugurei o escritório do BTG há 1 ano e meio, mais ou menos, aqui em Joinville. Pô, Então, legal. são 50 cidades que o BTG está escolhendo para abrir, né? Os escritórios, o Joinville foi uma delas. Conheço aí, já fui em Joinville, terra boa. Eu fiquei pertinho de uma Em praia aí. É meio Balneário uma região. Camboriú? Não, não. Ah, É em Joinville mesmo. Em Joinville mesmo. Região mais Joinville. afastadinha, assim, uma praiazinha mais simplinha, mais tranquila. Aham. Camboriú é ultra high. É, Camboriú são os clientes. verdade, verdade. Mas Legal. é que aqui fica perto de Balneário Camboriú. Na verdade, fica Sei. perto de várias praias, né? Mas Balneário Camboriú também é 1 hora e meia, a gente está em Balneário, né?
É, terra boa. Não, mas era bem pertinho, era coisa de 15 minutos, a praia mais próxima aí. Sim, uhum. Terra boa, Joinville, muito gostoso aí o clima e a gente consegue ter estações, né? Eu moro em Fortaleza, então a gente não tem estações, é quente, calorão, mormaço e muito quente, Ah, né? Então a gente tá indo pro muito quente agora. Não tem não, inverno aqui, aqui. não, aqui tá friozinho, aqui tá frio. Olha Tá aí, começando a friozinho esfriar, né? de Joinville. Ho- Pois olha, a Hoje já, gente vai em hoje já deu para busca. colocar um casaco hoje. Ah, um casaco, casaco. Muito engraçado, casaco. Eu não tenho blusa aqui em Fortaleza há 11 anos, então eu não sei Ah, nem o que é pois é. casaco, não sei nem como coloca mais. Brincadeira. Mas é interessante você comentar sobre o tempo, né? É uma premissa bastante importante a gente ter o tempo como um dos aliados e não como um dos inimigos, né? Então, a busca por resolver questões, né, e buscar essa familiaridade com a forma que o texto é apresentado, a familiaridade com que muitas vezes a resposta está na própria pergunta. Então, É. o que eu costumo sempre dizer é que quando você está lendo a pergunta, com certeza já vai conseguir puxar na sua memória as ferramentas ali, aqueles mapas mentais, para que você consiga desenvolver logo ali, na leitura da pergunta, né, a resposta. E aí depois, Uhum. diante das alternativas, você vai de uma maneira mais leve, porque muitas vezes a alternativa, se a gente vai com muita sede nas alternativas, a gente acaba tendo que reler a pergunta, tendo que entender o que a pergunta quer. Então, quando a gente se debruça em se dedicar somente à pergunta e depois ir às alternativas apenas para ratificar ali, né, o nosso saber já sobre aquela questão, fica mais simples, fica mais rápida, né, e eventualmente aquela questão mais complexa de se resolver, principalmente módulo 2, né, que tem ali resolução densa, né, praticamente é uma certificação só dentro de um único módulo, né, então muita coisa Uhum. sobre os produtos de investimento, né, você ter que elaborar ali é, é, questões matemáticas, né? Então leva um tempo, então talvez passar adiante para a próxima pode ser uma alternativa, anotar essa que ficou de lado e não passar depois em todas as das 54 até, né, a 100, não, vai só na 72, vai só na 87 e assim por diante, talvez isso consiga ganhar tempo, o que é muito importante para a prova, e realmente a parte da manhã ali é uma pedreira, né? Para quem já fez a Sim. prova sabe muito bem, né? Praticamente metade da prova é ali no começo, né? E de uma forma mais densa, as questões muito longas ali no módulo 1, então é desafiador, né? Sim. Hoje a gente vai falar sobre finanças comportamentais, né? Obrigado, Michele, Obrigada. pela participação. Vou seguindo aqui, estou aqui com o Tá bom. Seiji também, André Machado, Gil Fischer. Muito boa noite a todos. Obrigado pela participação de cada um aqui. Essa aula fica gravada para que vocês possam também ter acesso posteriormente, mas o bate-papo aqui ele é bastante enriquecedor. Então eu fico à disposição para qualquer momento vocês interromperem aqui, levantar a mão e aí a gente tem essa interação. Eu deixo o chat aberto também para que, à medida que a gente apresente as questões, vocês, né, antes de eu, né, dar a resposta ou apresentar ali a resposta, vocês podem também seguindo no chat aqui nas questões, colocando A, B, C ou D, e a gente consegue, né, ter essa interação ainda trazendo mais qualidade para o dia de hoje. Muito bom, boa noite, né? Hoje, dia 20 de maio, aí, a gente seguindo para prova de julho, olha aí, tá chegando, né? Tá chegando cada vez mais perto, mas a vantagem é que maio tem 69 dias, olha aí. Brincadeira, né? Mas é um mês mais longo, então a gente consegue, né, ter ali, aproveitar ainda mais para conseguir passar pelas aulas gravadas, participar aqui conosco. Eu vou estar com vocês no dia de hoje, na quarta-feira e também no sábado, então aproveitem bastante, né? Tentem agendar esse tempo aí para poder estar aqui conosco. Bom, vamos lá. Eu, né, falar aí um pouquinho hoje sobre finanças comportamentais, né? Para quem não conhece, meu nome é Wesley, sou um dos professores aqui do mundo financeiro, né? Também, assim como a Michelle aí angariou as questões modulares, eu também fiz, né? O CFP modular, então é bastante desafiador, não é fácil, né? Você precisa ter muita resiliência, porque
eu fiz a prova completa, obviamente, né, como todos, eu acredito que inicia ali com a prova completa, porém eu não me preparei para os 2 últimos módulos, então aqueles 5, aqueles 6, aquele planejamento tributário e sucessório bastante difícil para mim, particularmente, por conta da minha formação ser toda financeira. Então, quando eu fiz a prova completa, eu acabei não conseguindo, né, eliminar ou ter 50% nesses 2 módulos. Então, eu acabei não passando no CFP de primeira por conta desses 2 módulos que eu não consegui me dedicar tanto e por também ter baixa familiaridade com o texto, com as nomenclaturas e tudo mais. Então, nesse sentido, né, eu passei em 70, com a média acima de 70, só que esses 2 módulos não consegui por conta, né, de ficar abaixo de 50%. O que me frustrou, mas a gente tem que seguir em frente, tem que continuar. 3 módulos eu consegui eliminar, né, com 70% e fui adiante. E depois o outro módulo, né, depois eu fiz os 3 de mais uma vez, só tirei um, então eu fiquei de novo no módulo 5 e 6, né, e na sequência fiz mais uma vez. Na terceira vez eu não passei nos 2 módulos também. Então, pensa só, né, a cabeça, né, poxa, eu não consigo, eu vou desistir, né, pô, é a 4ª vez que eu vou fazer essa prova e tal. E aí, em dezembro de 2018, fiz a última vez e com o curso do Mundo Financeiro eu consegui eliminar esses 2 últimos benditos módulos, né? E aí foi que eu fiquei muito agradecido ao Garran, né, por essa trajetória. E na última das consequências eu estava quase desistindo, e aí o Mundo Financeiro realmente conseguiu trazer ali muita similaridade com as questões, eu consegui me debruçar melhor ali por conta da didática, por conta de ser bastante desmembrado ali as aulas com conteúdo, aquele conteúdo que eu tinha mais dificuldade, eu lia, relia, né, e passava, dava replay nos vídeos para conseguir realmente, né, trazer aí essa certificação para casa. Então foi muito gratificante lá em 2018, né, ter essa experiência com o mundo financeiro, e hoje eu busco disseminar um pouco, né, do conhecimento, um pouco do que eu sei ao longo desses anos. Para quem ainda não sabe, eu fui Bradescão aí, eu acho que eu conversei com o pessoal aí, com o Bruno, Seiji, né, o Luiz Araújo também, mas Rodney também, tempo de casa aí, né, hoje o Fischer aí tá AAA e tudo mais. Eu comecei no bancão, Bradesco, e depois eu fui para a mesa de operações de renda variável e, né, angariei ali a CEA também nesse meio tempo, né, depois do bancão. E ao sair do banco em 2018, né, eu fiz Ancor e também o CFP. Então eu fiquei preparado para o mercado. Muitos de vocês aqui estão buscando essa qualidade, né, do ponto de vista profissional, para que consigam tanto angariar cargos mais elevados ali dentro da posição, né, em que já estão aí, alguns estão no Ion, no AAA, ou até mesmo em escritório de agente autônomo, para ter ainda mais o speech ali com o cliente, né, uma qualidade na entrega do produto, no serviço. Então, isso eu entendo super bem. Eu já estou no mercado de agente autônomo desde 2019, comecinho de 2019, e sei da importância que a gente tem que ter essa proximidade maior com o cliente, né? E o cliente, ele é desafiador porque muitas vezes são questões praticamente psicológicas que a gente tem que lidar com ele, né? Então, a matéria de hoje, ela vai muito nesse cerne, tá? Então, um bate-papo aqui, antes da gente entrar nas questões, né, em si, eu quero trazer as principais heurísticas para a gente contextualizar, tá? Talvez a principal heurística é sempre olhar para o passado, né? A gente acaba tendo esse apego com aquela rentabilidade histórica, aquela rentabilidade observada, e achar que isso vai se projetar no futuro. É muito comum, né, o cliente vir ali com os fundos de investimento que ele tem no banco, aí você vai fazer uma análise, você realmente vai olhar para trás o que aconteceu nesses fundos para poder trazer algum paralelo ali, algum fundo com similaridade de gestão, alguma coisa nesse sentido, mas que traga mais resultado historicamente. Então, é inevitável, né, você adotar, até mesmo, né, você adotar essa ferramenta, né, de olhar o histórico, mas cair na tendência, cair na heurística, ali nesse viés comportamental, que é a heurística de representatividade. Eu digo que é como se a gente olhasse para o passado. Então, se eu pudesse colocar aqui, ó, o representatividade, coloca aí, ó, o representatividade como um retrovisor, tá? Retrovisor. Porque realmente ele tem a ver com a rentabilidade observada.
Então, a característica, né, é de que você acaba esperançando, né, você acaba tendo uma expectativa de ocorrer no futuro o que aconteceu no passado. Então, é aquela velha máxima entre rentabilidade observada e rentabilidade esperada. Então, a gente acaba, né, investidor ali, investe num fundo porque, ele rendeu muito no passado, né? Isso aconteceu ali pós-pandemia, né? Alguns fundos internacionais tiveram alta de 40, 50, 60%, fundos dolarizados. E aí, poxa, isso não se repetiu, né, nos anos seguintes, né? Eu tenho um acompanhamento ali de alguns fundos que eu olho e falo, poxa, esse fundo foi tão bem, né? 40% no ano, 50% no ano, e no ano seguinte ali, né, quase que devolve tudo ou ficou de lado, né? Então, exatamente porque se a gente se prender a essa rentabilidade que ele deu ali no ano de 2020, poxa, isso não vai se repetir em 2021, muito provavelmente, tá? E dificilmente venha a ser a mesma coisa em 2022. Então, se prender ao passado, a gente acaba caindo nesse viés de representatividade. Se a gente tem o passado, a gente tem também o futuro. Então, quando a gente acaba se prendendo lá na frente, né? E esse se prender é o se ancorar, né? Olha aí o ancorar aqui, quando a gente olha para frente. Então, esse olhar para frente, muitas vezes a gente acaba se prendendo ou em alguma taxa ou em algum preço, tá certo? E aqui a gente acaba indo para as casas de análises, por exemplo, né, que apresentam ali, a expectativa da ação da Vale é chegar em R$ 120 aqui novamente, né, porque duas coisas, né, uma porque já chegou no passado e aí você pode se prender ao passado, mas outra porque aqui a gente faz um valuation e tudo mais, a expectativa é 120, beleza. Só que o cliente, ele comprou a Vale a R$ 70, e ali ele só chega ali a 110, R$ 115. Aí você já chega, olha, a gente já pode reduzir uma posição, já pode fazer um rebalanceamento, e aí ele fica preso àquela, né, aquele famigerado target price, né, o preço-alvo. E aí ele, não, eu só vou vender quando chegar em 120, né? Aí o papel bate 119,90 e ele não vende, né? E aí depois do papel acontece alguma coisa, a China fecha, né, Evergrande, né? Vamos imaginar aí que a gente está no passado recente, né? O preço do minério vai lá para baixo porque deu uma crise imobiliária aqui na China e tudo mais, ninguém esperava. Aí o papel de 119,90 vai para 115, 110, 90, 70, R$ 60. E aí, seu cliente não vendeu, né, não realizou o lucro, não fez aquele rebalanceamento que traria resultado, traria saúde, né, deixaria a carteira dele ainda mais saudável, estava com baita ganho. E aí? Ele ficou preso, ele ficou ancorado, né? Então, acaba sendo ali o uso de uma informação divulgada previamente, tá? Como o preço-alvo, ou uma taxa de câmbio, tá? Uma expectativa futura. Sempre pensa ali no futuro, quando a gente for falar de ancoragem, mas geralmente está atrelado a um preço ou taxa, tá? Aqui, um investidor, por exemplo, né? Investe em uma determinada ação, aqui, investe em uma determinada ação por conta de upside apresentado pelo relatório da corretora. Acontece muito disso também. Não, Wesley, mas aqui no relatório da corretora está lá um upside, né? O upside é por quê? De 20%. É porque hoje o preço está lá em 20, né? E o target price aqui está em 22, né? Está em 22 não, né? Vai de 24, né? Então, poxa, professor, esse cara vai ficar ancorado, né? Exatamente. Então, se chegar em R$ 23,90 aqui, ele não vende, né? Ele vai esperar chegar lá nos R$ 24 e tudo mais. Então, essa acaba sendo a heurística, né, de ancoragem. Fico preso aqui, fico quase que, né, a gente fica ancorado ali, né, estagnado ali, mediante a um preço esperado, né. E tem também, né, se a gente tem o passado, que é a representatividade, que é o retrovisor, que a gente acha que aquilo que aconteceu no passado vai se projetar e se repetir no futuro, tem o futuro, que eu acabo ficando esperançoso que vai chegar naquele patamar de preço, vai alcançar aquele tal volume esperado e tudo mais. Tem também o hoje. O hoje acaba sendo uma forma, né, muitas vezes,
de ser um atalho mental, porque é aquilo que está mais próximo da nossa memória. Então, poxa, eu lembro que o Ibovespa, quando chegava ali na faixa de 120 mil pontos, ele voltava para 115. Ah, eu vou vender. E aí a gente acaba adotando essa postura baseado no que a gente tem na memória, baseado no que tem na memória recente. Isso faz com que a gente caia também na heurística do hoje, tá? Então, disponibilidade, vamos imaginar, né, que é o olhinho para cima aqui, vamos imaginar que é a televisão aqui, ó. Vou colocar aqui uma televisãozinha aqui, ó. É o hoje, né? Eu brinco lá dizendo que tinha um meme, né, do Didi, que lembra o Didi Mocó, né, dos Trapalhões, ele com um rádio aqui no ombro, ele falando, ó, deu no rádio. É bem assim mesmo, né? Ó, deu no rádio, deu na TV, deu no YouTube, apareceu no Instagram. Poxa, eu fiquei sabendo aquele famoso guru ali de investimentos, né? Falou que essa ação é boa, né? É aquilo que está mais, né, recente na memória e eu acabo tomando essa decisão baseado nisso. Então aqui, né, diante de uma informação sobre um determinado patamar de preço, então acaba sendo algo que está atrelado a preço, mas eu tomo essa decisão baseado na informação recente que foi passada. Investidor aqui, por exemplo, decide aplicar na bolsa discricionariamente, né, quando o Ibovespa atinge 100 mil pontos, né, por ter na cabeça dele ali que os 100 mil pontos é um viés de alta ou alguma coisa nesse sentido. Então, baseado simplesmente, né, nessa conduta voltada à memória. Tá? Então, eu tenho aqui o passado, representatividade, o futuro, ancoragem e o hoje na disponibilidade. Tá joia? Então, um pouquinho aqui antes da gente entrar nas heurísticas, se alguém quiser comentar alguma coisa, alguma questão que já viu, alguma coisa parecida, fique à vontade, viu, pessoal? Vou falando aqui e a gente segue o jogo. Aqui, ainda falando um pouquinho, né, sobre os principais vieses comportamentais, alguns que a gente já conhece, outros nem tanto, né? Vamos comentar um pouco sobre eles aqui. Atalhos mentais aqui pode ser uma simplificação da realidade, tá certo? Em muitas ocasiões aqui a gente leva, né, o indivíduo a agir de uma forma enviesada, né? Eu acabo pegando esse atalho, né, e seguindo ali por um caminho que fica longe do meu objetivo, longe do meu destino. Os principais vieses aqui são eles: o status quo, movimento de manada. Muitos de vocês já conhecem esse viés comportamental, né? Tá todo mundo comprando, eu vou comprar também, né? Todo mundo vendendo, eu vou fazer o mesmo, né? O efeito framing, talvez alguns conheçam com outro nome. O desconto hiperbólico, o excesso de confiança e a aversão à perda, né? Então são esses os principais. Eu vou comentar rapidamente aqui sobre cada um deles, né? O status quo, por exemplo, ele é um comportamento onde muitas vezes o investidor ele decide permanecer como está, independente das situações, independente do que você leve, né, para que ele ali se movimente, faça um rebalanceamento de carteira, né? Muitas vezes é um comportamento bastante comum, principalmente em bancão, né? Eu tive uma reunião na semana passada onde um investidor tem 90% ali de ativos, né, em pós-fixado, e ele não quer arredar o pé. Tudo bem, né, é o perfil, né? Mas os outros 10% ele gosta de movimentar bem ali para gerar um alfa, enfim. Mas é engraçado que essa posição ele senta em cima e ele não quer saber de movimentar, né? Não, isso daqui pode deixar desse jeito mesmo, né? E tudo mais. Exatamente por conta dessa não querer se mexer, sabe? Não querer essa movimentação. Pode ser bom, Wesley? É difícil dizer, né? Cada caso é um caso, mas o status quo eu acabo entendendo, né, que essa inércia ela é prejudicial para o investidor, tá certo? Então acaba sendo ali, muitas vezes ele está no nível de risco inadequado para a carteira. Ah, ele está ali com 40% em bolsa e está tudo indo bem, ele não quero mexer porque time que, né, que time que está ganhando não se mexe, aquilo começa a fazer sentido algum devido ao perfil, à mudança de cenário, alguma coisa nesse sentido, e isso faz com que ele queira permanecer como está, mas em detrimento ali de perfil ou até mesmo de cenário.
tá? Então acaba sendo o status quo um dos viéses comportamentais. O outro, eu tô trocando no computador e estou esquecendo que está aqui no iPad. O outro seria o movimento de manada, né? Muito conhecido aí, né, de todos nós, né? Quando a famosa Maria vai com as outras, né? O investidor não detém as informações, ele não busca as informações, ele não quer saber de nada, né? Ele só olha para onde que está indo a manada, ele vai junto, né? Nem sabe se aquilo faz sentido para o perfil, faz sentido para o seu objetivo, né? Não, ele só vai porque, pô, tem um amigo meu comprando aí Bitcoin, cara, pô, não tem aí não, nenhum fundo de Bitcoin, né? Eu consigo comprar Bitcoin aí, né? Bem assim, muitas vezes, né? E eu não quero ficar de fora da rodinha, né? Tá na rodinha de amigos ali, todo mundo, a última agora foi o ouro, né? Então, não tem nenhum fundo de ouro não, Wesley, porque não tem mais na bolsa, né? É, realmente o OZ, né, que era o contrato de ouro à vista, não tem mais, né? Não é mais negociado na bolsa, e aí os fundos acabaram, né, seguindo ali para uma toada. Wesley, tem não aí como é que eu compro o ouro, Wesley? Dá para comprar o ouro? Então, poxa, o cara não quer ficar de fora exatamente porque está todo mundo comprando, né? Então, esse efeito manada, muitas vezes nem sabe para que serve, né? Mas ele quer estar no meio da galera, comentando a respeito da mesma coisa. E um outro efeito, né, o efeito framing ali, é um viés um pouco mais complexo, tá? Quem conhece aqui, tem um livro muito bacana chamado Fast and Slow, ou, em português, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, né, e do Amos Tversky. Eu não sei pronunciar esse Tversky, né, mas é um baita livro, né? A Daniel Kahneman nos deixou esse ano, né? Eu fiquei poxa, a primeira vez que eu tentei ler o livro, porque é bastante denso, tá? Não é simples, é um livro, é um calhamaço, assim. Eu não li ele de uma vez só, né? Eu tenho ele em meu Kindle, até hoje não consegui concluir ali totalmente algumas partes, mas quão é interessante, né? A maneira como os nossos... A psicologia, ela envolve na tomada de decisão. A gente não é um ser racional, como diz as finanças, né, neoclássicas, tal. Somos totalmente, né, enviesados ali por questões emocionais, e a gente tem o sistema 1, o sistema 2, e a gente acaba tendo esse efeito framing, né? Efeito framing é muito engraçado porque, vamos supor aqui, né, eu tenho vamos imaginar que a gente tem o poderio ali, né, de tomar uma decisão diante de um acidente, né? Vamos imaginar um acidente de avião, né? A gente está lá na torre de comando e tem duas situações, né? Na situação A, a gente toma uma decisão e das 300 pessoas que tem ali no avião vai acabar, né? Infelizmente ali tendo a morte de 200 delas. E aí, se eu tomar a decisão B, né, eu consigo salvar 100. Qual que seria a minha tomada de decisão, né? Poxa, aí a pessoa fica pensando, poxa, eu prefiro salvar 100, né? Mas se são 300, né, e eu estou salvando 100, né, as outras 200 também, né, se foram. Então, independente se for o A ou B, o resultado é o mesmo. E o efeito frame é muito disso. Ele vai baseado na emoção, qual que é a decisão que vai ser tomada. Ele acaba induzindo você a salvar as 100 pessoas, né? E não deixar 200 morrer, mas o resultado seria o mesmo, tanto A quanto B. Então, esse é o efeito framing num simples exemplo, tá? Mas, obviamente, que o livro, ele se debruça nisso com muito mais qualidade do que o professor aqui. Então, é interessante aqui a busca, né, por evitar o risco diante de possíveis ganhos. Muito legal essa parte aqui, ó. A busca de evitar o risco diante de possíveis ganhos, a preferência por um ganho certo, né, do que um possível ganho. Então, poxa, eu prefiro ganhar um aqui, né, do que perder dois, mas estatisticamente seria a mesma probabilidade. Então, ele acaba tendo esse efeito framing, né, diante das informações que foram ali dispostas em alguma aplicação financeira, por exemplo. Aqui ainda tem o desconto hiperbólico, né? A gente acaba adotando ali a ideia ali do desconto hiperbólico, e a gente associa um desconto diante de um benefício de receber no futuro ou, né, ao invés de receber hoje.
Então, a preferência em receber ali um determinado valor hoje do que esperar para o futuro. É a velha máxima do custo de oportunidade, muitas vezes, né? Ó, você prefere o que hoje, né? R$ 1.000 hoje ou R$ 1.000 daqui a 6 meses? Poxa, o efeito inflacionário disso, né? Pô, eu prefiro R$ 1.000 hoje, né? Daí. Então, aqui acaba sendo, né, outra questão também que a gente tem, né, tende a associar o ganho com muito mais ênfase do que a perda. Ou, ao contrário, desculpa. A gente acaba associando a perda com muito mais ênfase, muito mais dor, digamos assim, do ponto de vista emocional, do que um ganho. Isso acontece muito e acaba envolvendo outro viés comportamental, que é a aversão à perda. A gente acaba sentindo muito mais em vender algo que está, né, com prejuízo do que algo que está com lucro, né? Então a gente acaba, poxa, eu fico muito mais triste ali diante de um revés de mercado do que quando o mercado está indo para cima, que bom, né? E quando está indo para baixo, meu Deus, arranca os cabelos, né? Esse é o desconto hiperbólico, né? A gente acaba pesando muito a mão ali na cabeça, né? Eu acho bacana, tenho amigos de Salvador que dizem, pô, não vem apertar minha mente, não. O apertar a mente eu acho muito legal, porque é mais ou menos isso, né? O desconto hiperbólico, a queda ali da carteira, ela aperta muito mais a mente do que o ganho, né? Do que o ganho alivia. Então, essa é mais ou menos ali o exemplo do desconto hiperbólico, que tem a ver com a quinta, né? Que é desculpa, é a sexta. Depois eu falo do excesso de confiança. Vou passar aqui para a sexta, que acaba linkando com o desconto hiperbólico. Por quê? O investidor ele não tem aversão, né, ali a risco. Ele aceita o risco desde que ele tenha, né, uma boa probabilidade de ganho, né? Só que nem sempre a gente consegue isso, né? É muito difícil, ainda mais em renda variável, né? Como diz o Matuto, renda variável varia. Aí fica difícil de garantir alguma coisa, né? Então, nesse sentido, o investidor ele acaba não querendo vender aquilo que tem prejuízo, né? Muitas vezes ali ele tem uma carteira de ações, aí uma ação começa a cair 5%. Não vou vender agora não. Aí ela vai para 10% de queda. Não vou vender agora não. Aí a outra sobe para 5%. Ele logo vende essa que sobe 5% para garantir os 5%. Só que se ele tivesse vendido, essa primeira caiu a 5%, e comprado a outra que estava ali estagnada, a outra sobe os 5, ele já compensou, já ficou no 0 a 0, né? Eita, né? Acontece isso muitas vezes. Há uma rapidez em vender o que está com ganho e uma lentidão, né, em desfazer daquela posição com prejuízo. Isso acaba sendo o viés ali, né, de aversão à perda, né? O cara não quer perder de jeito nenhum aquele sentimento, mas se a gente olhar como patrimônio, eu costumo dizer muito isso, né? Tenho muitos amigos e clientes com posições em ações, e eu digo o seguinte, é o seu patrimônio que está nessa empresa, né? Você apostou nesse cavalo e está manco, ou você coloca num que está correndo, ou você vai perder esse dinheiro. E o quanto mais rápido você fizer isso e conseguir ter essa percepção, é melhor. Claro que isso vem junto de vários embasamentos ali para ver se faz sentido ou não esse movimento, né? Para que ele não venha, né, sair ali no prejuízo muitas vezes e ficar olhando o cavalo e o cavalo melhorou, né? Mas é a grande sacada ali dos investidores de não se desfazer de papéis com prejuízo e manter eles em carteira com 20, 30, 40, 50% ali de prejuízo, e aí quando vai ver de 50, ele tem que ter um ganho de 100% agora. E aí, né? Você bota mais dinheiro? Não, vou esperar agora voltar para o patamar anterior. Poxa, tem que subir 100% agora para voltar no patamar anterior. Então, colocando em números, né, parece que, eita, é mesmo, né? Eita, não vai voltar não. É igual a Magazine Luiza, né? Tava R$ 25 quando fez o último desdobramento, que ela tava em torno de 100, desdobrou para 1 para 4, e aí ficou em 25 e nunca mais chegou em 25, deve estar 1,70. E aí, né? Espera chegar nos 25 de novo? Eita, de 1 e pouco, 25, dureza, né? 90% de perda. Então, há grandes, né, questões ali de aversão à perda que o cliente ele acaba se afundando ali naquela posição. E por último aqui, o excesso de confiança, tá? O excesso de confiança
tem a ver muito com quando o investidor ele faz várias operações, né, baseado exatamente, né, no seu poderio, né, diante do mercado. Então, o investidor que faz uma operação, ali ele tem um ganho de 5%. Ele, poxa, consegui aqui 5%, vou fazer mais outra. Ele vai lá e faz outra operação na bolsa, ganha mais 7%. Ele, eu tô bom hoje, viu? Aí ele vai lá e encerra, abre outra operação, ganha mais 3%. Ele, olha, não foi lá essas coisas, mas eu acho que eu consigo mais. Aí ele encerra a operação e faz mais outra. Isso vai criando, né, um anseio ali de, poxa, eu tô demais, hoje é meu dia, né, na bolsa. Aí quando ele, na melhor hora, 3 da tarde ali, que não tem muito movimento, pum, ele toma um prejuízo, né, e leva ali 20% de prejuízo na operação. Então ele fez várias operações, né, e acabou ficando ali, né, ele caiu eu costumo dizer que é o perfil da soberba, né? Poxa, eu sou, né, o máximo e tudo mais, e acaba aumentando o volume de operações, e isso acaba, né, prejudicando ou a questão de custo operacional, ou até mesmo levando todo o ganho que ele obteve, né? O Rodney comentou aqui, ó, gestores de fundos são bem assim, né? O cara ali, o excesso de confiança tremendo. Exatamente, porque muitas vezes, né, ganha num trade, acerta no outro e não para, né? Uma quantidade, e isso pode prejudicar tanto a questão, né, de custo, principalmente para o investidor pequeno, né, quanto na questão, muitas vezes, né, da autoconfiança, aumentar a posição ali em algumas operações, e aí essa operação levar todo, né, o ganho, ou até mesmo o principal ali que foi alocado, tá certo? Então, aqui, em geral, tá, as questões elas estão voltadas aqui a diversas transações em busca de obter resultado positivo e confirmar as suas convicções, né? Então, muitas vezes a gente a gente consegue trazer, pessoal, todo o viés comportamental, né, no mundo de finanças aqui, para o nosso comportamento dia a dia, tá? Então, o excesso de confiança, muitas vezes, a gente busca situações para confirmar o que a gente acha, né? Ó, isso daí acontecer é porque eu sempre digo, isso daí tem que acontecer mesmo, né? Poxa, então você está, né, sempre ali, né, enaltecendo a si mesmo diante de uma determinada, né, situação. Isso é um excesso de confiança. Isso acaba, né, podendo levar a gente a cair do cavalo, tanto, né, na vida pessoal quanto aqui no mercado de investimentos, né, e em ações principalmente. Então, esses daí são os viés comportamentais. Eu trouxe 6 dados que a gente mais vê aí na literatura, tá certo? E aí, uma questão introdutória aqui para a gente ter, né, uma ideia bastante conceitual da coisa, tá? Olha lá. Analise os vieses abaixo, né? Primeiro, tendência a manter as coisas como estão, pois as desvantagens de sair da posição atual parecem muito maiores do que as vantagens. Ponto 2, a tendência das pessoas de agir como a maioria. Se a maioria das pessoas estão indo numa direção, provavelmente tem uma boa razão para fazer o que estão fazendo. 3. A percepção de risco e retorno é altamente influenciada pela forma como os problemas são estruturados e apresentados. 4. Tendência que as pessoas têm de preferir, dentre duas opções, aquelas que oferecem um ganho imediato, mesmo no caso de ser consideravelmente menor do que a taxa de desconto, mesmo exponencial, poderia prever. Os vieses acima são respectivamente. O que vocês acham aí? Vocês que estão aqui comigo, Michele, Ju, o Júnior Fischer, André Machado, Seiji, Rodney. Diz aí para mim, coloca aí, qual das alternativas, A, B, C ou D? O que vocês acham? Vou dar aí 20 segundos para vocês. Para você que está assistindo gravado, aproveite esses 25 segundos, esses 20 segundos também, para ir lendo e entendendo da melhor forma aí a questão. Muito bem, Ju, Michele, André, Rodney, valeu. Bom, tivemos ali, né, poucas divergências, né? Mas aqui, pessoal, olha só. O primeiro, né? O primeiro aqui, ele foi... Eu vou pegar a caneta errada aqui. O primeiro, ele foi bem no status quo, né? O status quo aqui não quer movimentar nada, né? Ele quer permanecer como está, porque muitas vezes, né,
sair da posição ali, ele vê com uma vantagem, né, não tão interessante, e aí deseja permanecer ali como está. Ali, o segundo ponto, efeito manada bastante tranquilo, né? Então, bem tranquilo. A questão aqui do framing e desconto hiperbólico. O framing, né, ele tem a ver com a percepção aqui de risco-retorno, é altamente influenciada pela forma que os problemas são apresentados. Lembra lá que o efeito framing, a ideia do avião, tá? Lembra lá do avião? Ó, lembra do aviãozinho aqui, ó, que o professor falou? Ó, o avião tem 300 pessoas lá. Eu tenho a possibilidade de, eu consigo salvar 100 pessoas. B, infelizmente, né, 200 pessoas morrem. E aí? O que você prefere? A ou B? Poxa, o plano A, né, professor? Vamos salvar 100 pessoas. Só que da mesma forma, se você salva 100 de 300, 200 morrem. Agora, o B, 200 morrem. Só que 100 você consegue salvar. Então, o resultado, ele é igual, tá certo? O resultado, ele é igual. Tanto 100 conseguirão sair com vida, quanto 200, infelizmente, né, deixarão esse mundo. E aí, né? Poxa. Então as duas opções dá no mesmo, professor. É exatamente, esse é o efeito framing, a maneira como é apresentado para você. Obviamente, você vai escolher o A. E isso acontece muito quando a gente vai falar de investimentos que a gente quer enviesar o investidor. Falando como profissional aqui, né? Ó, tem esse produto aqui, mas esse daqui. Então, existe essa questão, muitas vezes, focado no objetivo e no perfil do cliente, né? Vamos partir sempre do pressuposto que os profissionais de mercado vão agir de maneira ética, né? A gente está tirando o CFP, a gente assina um termo também, né, sobre isso. A gente faz frequentemente, a cada 2 anos você vai ter que apresentar ali para planejar cursos e materiais a respeito do código de ética. E aí? Então, vamos partir do pressuposto que a gente sempre vai querer o melhor para o nosso cliente. Então, muitas vezes ele está ali, poxa, mas eu quero isso daqui, mas veja bem, se a gente adotar essa postura, vai fazer sentido? Então, o efeito frame acaba sendo, né, muitas vezes que ele só enxerga aquilo que é positivo, entre aspas, porque foi apresentado para ele de uma maneira, né, a opção B aqui não é vantajosa, né, é feio, né, poxa, 200 pessoas vão morrer, entendeu? Então, esse é o efeito framing, quando a apresentação para você levou, né, induziu a uma determinada decisão, tá certo? Já o 4, ele é o desconto hiperbólico, porque você dá uma preferência, né, entre duas opções aqui, aquela que proporciona um ganho imediato, mesmo que a segunda opção, no decorrer do tempo, seja muito mais vantajosa, tá certo? Então, acaba sendo uma outra percepção, né, de duas opções também, só que aqui você tem um ganho em D0. A outra opção acaba te influenciando a tomar uma decisão porque foi te apresentado de uma maneira diferente, entendeu? Então, uma, desconto hiperbólico, esse ganho é muito melhor. A sua percepção de ganho, ele é muito mais forte do que, né, de esperar o tempo ali e tudo mais. Então, você logo quer obter esse ganho imediato. Esse acaba sendo o desconto hiperbólico. A gente não faz isso, né, na conta, a gente faz isso na cabeça. A gente, poxa, é muito mais satisfatório ter esse ganho agora, de imediato, efeito, né, hiperbólico ali, dando, portanto, a nossa alternativa D como certa, tá bom? Vamos lá para a próxima. Analise as heurísticas abaixo. Vamos lá. A primeira, crença de ter uma capacidade decisória superior à média da população. Quando se trata de investimento, esse viés faz com que o investidor tenha absoluta certeza da sua capacidade de entender e antecipar as oscilações de mercado, mesmo em períodos de volatilidade extrema. 2. Referência quantitativa que leva o investidor a acreditar que aquele é o valor justo ou possível de um determinado investimento. 3. Situações em que as pessoas determinam a frequência de um dado evento ou a probabilidade dele ocorrer pela facilidade com que conseguem se lembrar de instâncias desse evento.
E 4, a crença de que uma situação particular pode ser usada como um conceito generalizado. Por exemplo, acreditar que por que é que uma empresa é bem-sucedida no setor agrícola, mas as demais empresas desse setor são bons investimentos. Você acaba ficando enviesado aqui. Ó. Por exemplo, acreditar que porque é uma empresa, né, é bem-sucedida no setor agrícola, todas as empresas desse mesmo setor também são bons investimentos. Pronto. Qual seria aí a alternativa, né? A, B, C ou D? O que vocês acham? Os 20 segundos aí para vocês pensarem e me responderem aqui, por gentileza. O Fischer respondeu, quem mais? Somente uma resposta por enquanto. Para você que estava assistindo gravado aí, espero que você tenha feito aí também. Vamos lá, entendi que tá todo mundo com dúvida aí. Vamos lá, sem problemas. Aqui, pessoal, nossa primeira aí ficou tranquilo, né? Excesso de confiança, né? A gente acaba adotando ali, né? Achando que a nossa capacidade de decisão, né? Tá acima da média, olha aí, né? O cara, soberbo é pouco aqui, né? O cara tá se achando lá, né? A última Coca-Cola do deserto, né? Então, quando se trata de investimento, né? Tem a capacidade ali, né? De discernir, né? Diante de oscilação, mesmo com o mercado nervoso ali, Wesley, eu sei, eu consigo, eu posso, né? Aquele negócio medonho que muitas vezes acaba tá tão cego que não adianta você falar, né? Então, o excesso de confiança traz quase que uma cegueira, né? Esse excesso de confiança. Quase que uma cegueira ali, do ponto de vista, né, racional. Né? O cara acha que vai acontecer tudo o que ele imagina na bolsa. Né? O 2 aqui, pessoal, é uma referência quantitativa. Lembra lá que eu comentei? Pode ser uma taxa, né, ou um preço, e eu fico preso, né, nessa referência quantitativa. Ele é o valor justo ou possível, né? Então, se eu compro ali uma ação a R$ 20 e o analista colocou lá que o upside, né, ou o preço-alvo dessa ação vai me proporcionar ali um ganho de 20%, poxa, eu vou ficar preso, só vou sair quando bater 20%. Poxa, mas você aceitaria 15? Não, eu aceito 15. Então você não precisa ficar ancorado nesses 20% do analista. Procure o seu objetivo. Então isso precisa ser trazido à tona ali para com o cliente, tá? A gente está aprendendo aqui nas heurísticas e tudo mais para passar na prova, mas isso precisa seguir adiante na condução com o cliente, tá? Poxa, mas precisa ser 20? O seu objetivo não é IPCA mais 5? Seu objetivo não é CDI mais 2? Né? Poxa, então vamos orientar aqui essa tomada de decisão de acordo com o seu objetivo, e não o que o analista acha, o que o analista pensa. Vai ser muito mais saudável, né? Vai ser salutar ali na questão de rebalanceamento de carteira, de carinho com esse cliente. Muito bacana isso daqui, viu? Então, o valor justo ou o valor possível, né, acaba sendo essa âncora quantitativa, tá certo? Então, é a nossa ancoragem aqui, o segundo ponto. Terceiro ponto, disponibilidade. Ó, situações que determinam frequência de um dado evento, a probabilidade de alguma coisa acontecer, a facilidade da lembrança. Tudo que tiver atrelado à lembrança, anotem aí, lembrança, memória, tem a ver com a disponibilidade. Lembra lá do olhinho para cima, assim? É porque ele está buscando na memória. Ele está buscando, poxa, isso daí acontece sempre, né? Eu sempre, quando eu vejo o CSN bater ali R$ 4, ela volta para 12. E aí, poxa, ela volta, chega em 12, ela volta, poxa, eu lembro disso, eu vou comprar.
né? Não olhou histórico, ele só olhou na memória, né? Ele só olhou o que ele tinha na mente, tá? Então acaba sendo uma conduta ali de disponibilidade, a informação disponível na mente, tá certo? Vamos pensar dessa forma. Informação disponível. E ponto 4 é a representatividade, é o nosso retrovisor. Ó, a crença de que uma situação particular pode ser usada como conceito generalizado. Eita, professor, pesou, né? Pesou. Mas aqui ele trouxe um exemplo, né? Acreditar que porque uma empresa é bem-sucedida no setor agrícola, opa, calma aí, acontece que essa empresa ela é bem-sucedida. Mas como é que eu sei que ela é bem-sucedida? Você olhou um histórico. Eita, é mesmo. Eu olhei o que a empresa já fez no passado e tudo mais. Então você olhou para trás. Esse olhar para trás é olhar no retrovisor e achar que as empresas do setor ou que essa própria empresa vai seguir nessa mesma toada, vai seguir nesse mesmo caminho de sucesso, achar que esse passado vai se projetar para o futuro. Opa, eu me prendi aqui, né, numa questão de representatividade, porque olhando no retrovisor, eu vou dizer qual caminho decidir, qual caminho definir, tá? Porque eu acho que esse caminho vai ser positivo, porque o passado foi positivo. Eita, opa, representatividade acabou sendo a nossa heurística aí nesse caso, beleza? Então, ponto 4 aqui, representatividade. Dúvidas, perguntas, comentários, fiquem à vontade, vocês estão quietinhos aí. Poxa, professor, segundona, né? Segunda braba. Sei demais, sei demais. Mas fiquem à vontade, viu? Vamos lá. Agora, pessoal, um exemplo, só um desenho aqui referente à teoria moderna de finanças, tá? O investidor no divã aqui, né? É engraçado que tudo tem a ver com a nossa mente aqui no nosso conteúdo de hoje. É muito bacana isso, vocês vão levar para frente, se vocês puderem. Tem esse livro do Daniel Kahneman que é muito bacana, rápido e devagar. Gosto da maneira como é tratado, né? A questão do sistema 1, sistema 2, que a gente acaba tendo um comportamento muito automático para algumas coisas, né? E muito sistemático para outras, né? Então é muito bacana ter essa distinção muito clara, né? E o que leva a gente a adotar uma postura, portanto, de não aversão a risco. A gente está disposto a arriscar, desde que a gente tenha uma probabilidade de ganho. Se a pessoa tem ciência de que a cada 5 milhões em um ela pode ganhar na Mega Sena, ela vai lá e faz um jogo. Mas, pô, 5 milhões em um, pois é, mas quanto que perde? Ah, perde o quanto que você gastar ali, né, na lotérica. Ah, tudo bem. Então ela não tem a aversão a risco, ela arrisca, né? Ela tem a aversão à perda. Quando esse bilhete da lotérica for muito caro. E aí, está disposto, né? Poxa, aí perde muito, né? Então essa é a grande sacada, a versão à perda a gente tem, né? E a gente está sujeito a vieses, né? Os vieses comportamentais que a gente seguiu aqui no nosso bate-papo inicial, né? Nem sempre toma decisões racionais, então a teoria clássica, né? Dizia que o investidor ele toma decisões racionais, né? Porque o investidor ele vai preferir aquele, lembra daquele quadrinho lá, né? Que era assim mais ou menos, né? Eu tenho aqui o retorno, né? E eu tenho aqui o risco, né? E aí eu buscava selecionar aqui qual que você prefere, né? O A, o B ou o C, né? E eu dizia, poxa, aqui eu tenho maior risco, né? E aqui eu tenho maior retorno, né? O menor risco com maior retorno é o A, então eu escolho o A. É, é um clássico, né? Esse daqui, mas poxa, o investidor racional pensa assim. Só que não somos totalmente racionais. A gente não leva em consideração todas as informações disponíveis para tomada de decisão. Então, muitas vezes, se o A eu não conheço, mas o B é o fundo que o meu amigo aplicou, poxa, eu vou no fundo que meu amigo aplicou. Opa, efeito manada. Opa, eita. Ó, esse daqui ele te dá um ganho, né, a cada mês, né? E esse daqui você só vai ver daqui a 3 anos. Poxa, é, eu quero o ganho imediato, né? Aí, ó, desconto hiperbólico, né? Então, aqui a gente acaba percebendo que nem sempre a gente toma decisão racional. Essa é a grande sacada das finanças, né, comportamentais. E aqui outros dados, né, como as heurísticas que a gente comentou, né? Então as três principais ali é o olhar para trás, lembra lá do retrovisor?
é a representatividade. Retrovisor, representatividade. Anota aí. E para frente, professor? Olhar para frente, a gente está ancorando. Ancorando, jogando a âncora lá na frente. Mas em quê? Em algum preço ou alguma taxa. A gente vai ficar ancorado. Tá certo? O que mais? Ah, a gente tem o hoje também, né, professor? Quando a gente olha para memória. Quando a gente olha para a memória, os olhinhos lá, pensando, né, poxa, eu estou aqui, deixa eu pensar aqui, né? Poxa, eu lembro que essa ação, pô, meu pai comprava essa ação, poxa, tá na memória, né? Quando eu puxo o hoje, é muito do que tá na lembrança. Lembra, né? Ó, lembra aquela ação, lembra aquela empresa, lembra aquele setor, disponibilidade, tá certo? É o que está disponível na mente, disponibilidade. E os demais, né? A mudança na curva de utilidade, né? Alguns dados aqui mais fortes ali que a gente viu no efeito frame ali, né? Distorce a probabilidade, né? Poxa, você tem a probabilidade aqui de salvar 33% dessa, né, desses passageiros aqui do avião. Mas, se você adotar, né, a posição ali na torre de comando, a posição B, poxa, 66% aqui vai passar dessa para melhor. E aí? Poxa, a distorção das probabilidades no efeito frame é muito forte, é muito forte. Então, a questão aqui do efeito frame, ela está muito direcionada à questão de probabilidade. A gente não consegue fazer probabilidade na cabeça, é muito difícil, né? Tanto que não é 30%, é 30% de 30%. Quem não lembra disso, né? Então, é mais ou menos 9%. Eita, mas calma aí, né? Que probabilidade é essa? Então, há muita distorção de probabilidades que a gente acaba não adotando ali, né, na mente de imediato. Precisa fazer conta, né, para conseguir. Não, calma aí, a decisão melhor é essa daqui, porque a probabilidade é mais, né, poxa, faz muito mais sentido, né? Então, aqui a gente acaba tendo essa distorção de probabilidade no efeito frame. Segrega portfólio, né? Poxa, o cara vê ações como diferente de bolsa, ele vê a carteira dele no 0 a 0 num mês, que a bolsa caiu 3% e o CDI ficou 0,8. Ele, Wesley, poxa, não tô ganhando nada aí, né? Pô, calma aí, velho. O pós-fixado seu tá batendo o CDI, né? A sua posição de inflação tá batendo o IPCA, né? E a bolsa, poxa, você ficou no 0 a 0, né? Então, não dá graças a Deus, sua carteira caiu 0,5%, né? No Ibov que caiu 1,7%. Está bem, né? Então, acaba que o cara vê como, né? Ele não consegue ter essa percepção, né? Ele acha que tudo é uma coisa só, né? Então, a segregação ali de portfólio, muito louco isso, mexe com a cabeça do cara. E é um pouco do que a gente tem no nosso mercado, né? E voltado ali às questões comportamentais. E é uma das questões, né? Eita, já está até com o apenas aqui, foi direto. Mas uma das questões aí as questões que a gente tem visto, né? Para a gente encerrar fechar o nosso bate-papo aqui. Meu relógio parou aqui, não sei se está todo mundo me ouvindo, tá tudo certo, está gravando. Dá um ok, dá um oizinho para mim aqui. Travou na minha tela aqui, eu não estou conseguindo ver o horário. 59, tá certinho. Tranquilo? Daí a diversificação então é importante, esclarecido. Exatamente, perfeito. Rodney comentou aí, tá tudo ok, Ju Fischer, Rodney, valeu. Exatamente, a diversificação e mostrar como isso é na prática, né? Muitas vezes o cara vê lá só, pô, minha carteira, e aconteceu, foi real aí, virada de abril aí, a bolsa caiu 1,7, salvo engano, e o CDI a 0,8, 0,83, acho. E aí, poxa, Wesley, minha carteira ficou no 0 a 0, cara. Mas veja bem, pô, você tem 40% de bolsa, você ainda ficou no 0 a 0, você tem que estar contente, né? Poxa, então acaba sendo, né? A cabeça é fica uma coisa só, a gente não consegue entender, mas exemplificar, trazer a luz ali, né? Pô, ninguém é especialista em investimentos, né? Você é,
né? Mas o seu cliente, eventualmente, não, ele é muito bom no que faz, né? Ele é um baita empresário no ramo alimentício, né? Ele é um baita empresário no ramo em engenharias, né? Instalações industriais e tal. Então, a grande sacada está aí. Pronto. Aqui no primeiro, pessoal, acabou já saindo aqui no B, mas vamos lá. Conforme os preceitos de finanças comportamentais, é correto que se afirma em 1. O investidor considera seus investimentos como um todo e entende diversificação. Né? Olha aí, doce ilusão. A gente acabou de falar isso, né? 2. O investidor segrega seus investimentos no julgamento de resultado. O investidor racional tem aversão a risco. Não, ele tem aversão à perda, né? A gente acabou de falar, aversão a risco não. Estou arriscando, mas estou ganhando, né? O cabo aceita até o jogo do tigrinho, né não? Então, se eu estou arriscando aqui, mas eu vou obter um bom dinheiro, poxa, estou tranquilo, né? Ele tem aversão à perda, né? Então, risca é aversão a risco. E todas as ações são medidas com julgamento de risco-retorno. Doce ilusão também, né? Aqui, muitas vezes, o cara só quer aplicar no fundo de ouro lá, porque o amigo dele aplica. Aqui, ele está levando em consideração risco-retorno algum, né? Está levando em consideração, às vezes, só o retorno ou só o rótulo do produto, né? E Wesley, tem um negócio aí de IPCA mais 7, né? Vê aí que tá bom o negócio, é bom esse negócio, não é IPCA mais 9, né? É um negócio chamado swap. Vê aí para mim, Wesley, eu quero investir nesse negócio aí. O cara não sabe nem o que é, nem se faz sentido para o portfólio dele, nem qual o vencimento, nada. Mas ele achou bonito, né? O nível de retorno, e acho que aquilo ali vai realmente, né? Ele acha que o mercado é bobo, né? E vai dar um produto dele assim, né? Desse jeito assim, para ele na faixa, baratinho, né? Ou doce ilusão. Rodney até abriu aqui o, a câmera. Pode abrir, Rodney, para eu poder imaginar que tem mais pessoas aqui vendo a gente, porque às vezes eu fico tão sozinho. Só para aqui, dar né? uma risada. Só para dar uma risada. Aí, ó. Exatamente, professor. O cara vai lá e me liga. Poxa, eu vi, né? CRAD JBS, massa, legal, né? Vou colocar na minha carteira. Cara, vamos, né? Vamos lá, coloca 1,5%, 2,5% da sua carteira. Mas só isso, eu falei, pô, colocar no único emissor aí, mais do que 5%? Tá maluco? Às vezes a gente tem que puxar o cara para baixo, sabe? Poxa, mas 7% é bom, né? Mas você não sabe o dia de amanhã, cara, nem eu. Eu não vou arriscar junto com você. Aí o tá cara afim? compra Madeira IPCA mais 9. Chega da urticária. mas beleza. PCA mais 9, né? Aí PCA ao longo de 2 anos aí vai ficar na faixa de 4% ao ano. Aí o cara vai ficar, não deu nada esse negócio aí, né? Acontece. É raro, mas acontece muito. E aí o 1 aqui, né? O 1 aqui também considera seus investimentos como um todo, né? Entende diversificação, né? Coitado, né? A gente tem uma dificuldade de conseguir transmitir a importância da diversificação até agora, né? No exemplo aí, eu vou botar aí 20% da minha carteira então, nesse PCA mais 7 aí. Poxa, cara, será que... Vamos lá, é um único emissor, é uma única operação. Para que você precisa disso, né? Quer a corda também, o banquinho, né? Enfim, né? Brincando assim, mas realmente é difícil. Por isso que são poucos os profissionais que estão no mercado, tem muita coisa acontecendo, eu acho bacana. E esse movimento que a Michelle comentou, né? Do pessoal, poxa, o BTG, né? Que é 50 agências, tal, legal, vai precisar de gente qualificada. A gente tem poucos profissionais, né? No nosso mercado, a gente está sentindo esse movimento mais pujante agora, né? Depois ali de estabilidade econômica, né? Na década de 90, que aquilo se organizou, aí começou na década de 2000, né? Uma mudança de governo, né? Esse governo se manteve ali durante um bom tempo. Poxa, algumas coisas acertadas, algumas coisas não tão acertadas. Um governo que se encerrou de uma maneira muito trágica, trágica mesmo, né? Foi mais de 7% de PIB ali, né? Negativo. E quando a gente pega em 30 anos, nosso PIB está de lado, é aquele trilhão que não, né, é o mesmo de sempre. Então, poxa, será que a gente não está estagnado? E quando a gente pega a Bolsa, mais de 190 meses lateralizado, né? Poxa, é o momento da gente se preparar, né? Porque muita gente pode olhar só o copo meio vazio, né? Mas vamos olhar o copo meio cheio, né? As coisas podem ser melhores diante, né, da gente se preparar para esse mercado e a gente tá nesse movimento, né,
de bancos se movimentando, e no Brasil não tem jeito, né? 3 coisas você pode abrir no Brasil que vai dar certo. Um é um banco mal organizado, é um banco mais ou menos organizado e um banco bem organizado, né? Dá certo. Então, os bancos acabam levando, né, tudo, e a gente consegue se beneficiar porque é o nosso business. Então, vamos estudar para isso. Vamos lá para a questão 2. João sempre teve um perfil muito conservador, sempre aplicando em ativos pós-fixados. Com a queda brusca da Selic, conversou com seus amigos do mercado financeiro que lhe indicaram comprar títulos pré-fixados, que no momento estavam em torno de 9,2% ao ano. Após pensar por algumas semanas, resolveu aceitar o tal conselho, porém a taxa estava 8,9, não mais 9,2. João se pôs a ligar para o seu gerente todos os dias até que a taxa voltasse para 9,2, para que o mesmo pudesse comprar o tal título. Nesse comportamento, João, podemos identificar a seguinte heurística: status quo, disponibilidade, ancoragem ou excesso de confiança. O que vocês acham? 10 segundos. A galera tá frenética aí, gostei. Muito bem, só os tiros aqui, pá, 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 pá. Perfeito. Então é isso aí, né? Ancoragem, né? Poxa, o cara ficou preso ali na taxa, né? Não vai voltar, né? Aquilo ali. O cara ancorou bonito ali, 9,2 vai bater, eu só vou comprar 9,2. Aí por causa de 4 décimos o cara não compra o ativo, né? Aí vai outra reunião do Copom, pum, é mais queda, né? Enfim, mas bem interessante aqui, né, a relação aí da ancoragem, geralmente bem linkada ali a um percentual ou um preço. 3. Um investidor comprou a ação de uma empresa bastante conhecida no mercado por R$22. Contudo, alguns meses depois, o papel caiu para 19. O investidor recebeu recomendação de venda porque as perspectivas de valorização não são boas. Ainda assim, não quis vender, esperando obter lucro no longo prazo. E em qual viés comportamental esse investidor incorreu? Ancoragem, falta de confiança, disponibilidade ou aversão à perda? 10 segundos. Boa. Isso aí. Shelley Jeremias, André Machado, Júnior Fischer, Rodney. Muito bem. A aversão à perda aí passa a ser o nosso, né? O temor ali de realizar um prejuízo, né? Dolorido pra caramba, mas, poxa, faço isso direto e indico para os clientes também. Pensa no dinheiro como patrimônio. Você comprou um terreno, aí abriu um córrego do lado do seu terreno, e aí tem gente querendo comprar o seu terreno 20% do que você comprou. O que você faz? Eu vendo. Pois é, vende. Quando a gente começa a deixar um pouco mais tangível, né? Eu acho que a ilustração faz com que o caba entenda de uma maneira diferenciada, né? Porque muitas vezes o cliente, poxa, mas quando eu vou colocar lá na declaração de imposto de renda, né? Vou até abrir esse comentário, principalmente agora, nesse atual cenário, todo mundo pedindo informe de rendimentos aí para vocês, né? Aí o cara chega, mas lê ações, né? A gente declara pelo valor de mercado do último dia. Não, pelo amor de Deus, igual um terreno. Todo ano você vai ver lá, colocar a placa lá do seu terreno lá. Estou vendendo por R$100.000 aqui esse terreno. Aí todo mês você vai ver quanto que estão, todo final de ano vocês vão ver quanto que estão pagando pelo seu terreno para você colocar na sua declaração de imposto de renda. As ações é a mesma coisa, é o quanto que você pagou, é o preço de custo, é o preço de aquisição do bem. É mesmo? É, pô. Eita, fiz errado a vida inteira. Quantas vezes? Quantas vezes, é muito engraçado. Mas enfim, a gente não está ali para ajudar, né, a questão fiscal, né? A gente está ali só para elucidar algumas coisas, mas eu falo, ó, procura o seu contador aí, resolva, tá aqui suas notas de corretagem, né? Beijo, me liga. A gente não tem essa obrigação, mas a gente precisa deixar bem claro as informações para o cliente, né? O Rodney está dando risada, se identificou plenamente com a situação. É bem isso mesmo, né, Rodney? Quantos clientes, Exatamente. Mas não é pelo preço de mercado, não. Não, pô. Você tem um terreno lá. Todo final de ano você vai lá, em dezembro lá, você vai olhar, não. E volta, quanto você tá no meu terreno aqui?
Ah, 70. E você? 72? Eu vou colocar 72 aqui na declaração. Muito engraçado, bicho. Pior que é desse jeito. Parece que não entra na cabeça, né? É tudo muito separadinho, assim. Nada funciona. Vamos lá. 4. Renato recentemente começou a investir em ações e verificou que em um único mês obteve ganho superior às taxas anuais de renda fixa que costumava ter em períodos anteriores e o retorno superior ao índice de mercado. Por essa razão, resolveu alocar uma fração total do seu patrimônio em operações de ações de curto prazo com alto giro de carteira, o que lhe rendeu um prejuízo de 35% em um único mês. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? Excesso de confiança, status quo, disponibilidade ou movimento de manada? 10 segundos aí para vocês. Michele já apontou aqui, André também. Gil Fischer e o Rodney. Perfeito, né? Aqui zero problemas, né? Tá muito a ver, tem muito a ver com a questão de operações mesmo, tá, pessoal? Então, fez giro de carteira, fez número excessivo de operações, né? Não levou em consideração os custos das operações que foram realizadas. Então, isso envolve ali o excesso de confiança, né? Um alto giro de carteira que até deixei sublinhado anteriormente, mas está tudo certo. Vamos lá. Drauzio fez uma posição relevante comprada em uma ação de crescimento, né? As famosas growth, né? Growth. Bem recomendada por especialistas, né? Tenho medo dos especialistas. Por quê, professor? Porque eu sou especialista em banking pelo Mackenzie e eu não me acho lá nem um pouco essas coisas. Então, se alguém me pedir uma entrevista, eu sou especialista, uma grande coisa, coitado de mim. Vamos lá. Em 5 meses, a ação se valorizou bastante, 22%, e os resultados econômicos da empresa foram muito bons, levando os especialistas a manterem a indicação de compra do papel. Drauzio, contudo, resolveu vender a posição, garantindo o lucro da operação. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? 10 segundos. E o Fischer saiu na frente aí. Quem mais? Shelley. Boa, vamos lá. Vamos entender aqui. Aqui, pessoal. Eita. Aqui tem a ver com a aversão à perda também. Desculpa aí. Tem a ver com a aversão à perda também, tá? Por quê? Eu vendo rápido quando tem lucro. Deixo de vender quando tem perda. Então, o contrário também é verdadeiro. Quando eu não quero vender porque eu estou com prejuízo e eu vou encostando aquela ação ali na carteira, fica escanteada, prejuízo de 20, 30, 40%. Eita, aversão à perda. A gente já entendeu isso. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquela ação que eu acabo tendo um ganho, eu vendo logo de cara. É muito comum, tá? É muito comum mesmo. A gente tem uma carteira ali que está só papel negativo e alguns positivos, aí os positivos vão logo e vende. Exatamente por quê? Porque a aversão à perda ela é muito comum, tá? Principalmente investidor de bolsa, investidor de fundo multimercado, né, que está sofrendo um pouco aí em maio ou em abril, porque a taxa de juros deu um salto e hoje deu um salto também. Ai, meu Deus, né? As curvas tudo subiram, né? Eu estava olhando ali, IPCA mais 8. Em alguns ativos eu, eita, né? 13% pré-fixado. Eita, o que está acontecendo? Então, esses movimentos, né, fazem com que os papéis, até os mais moderados ali, né, tenham algum movimento negativo. Aí o cara, não vou resgatar isso daqui não. Não, mas olha, o mercado vai para cima, o juro vai para cima, isso daí.
a gente vai ter ali um cenário baseado, né, no que a gente tem ali de research, da nossa instituição e tudo mais, a tomada de decisão, e vai trazer isso para o cliente, mas não, mas eu não quero, não, esse fundo aqui que rendeu bem aqui, vamos resgatar dele então, né, e fica exatamente nisso, resgata aquilo que tem um ganho, mas deixa ali, né, em prejuízos ali, muitas vezes, né, irreversíveis, né, um ativo, um papel, um fundo, alguma coisa nesse sentido, né. Essa é a correta. Opção pelo ganho imediato. O Rodney colocou aqui. A C é a correta. Aqui no ganho imediato é se ele tivesse a possibilidade, né, de ter ali um ativo, né, um outro ativo com a ideia de custo de oportunidade, né? Ó, você prefere ganhar isso daqui, né, uma taxa já definida ali, um ganho já certo, digamos assim, né, em D mais zero, né? Ou eventualmente aqui uma duration de 2 anos aqui num título que vai ter 2 vezes mais. Não, eu prefiro o ganho de hoje, né? Então aqui, Rodney, a ideia realmente é a aversão à perda, né? O desconto hiperbólico tem a ver com duas possibilidades onde uma eu tenho um ganho de imediato, né? E a outra, se eu levasse mais tempo, eu teria um ganho muito substancial, mas eu prefiro o ganho hoje, né? Eu prefiro essa sensação de ganho imediato, ela é muito mais forte, né? Ah, sim. Não foi colocado outro ativo. Então, não brigue com a questão. Não brigue com a questão. Se a questão não trouxe, né, mais informações, é porque ela está completa, tá? A gente não precisa tentar complementar ali a questão. A banca, né, é uma banca de concurso, pessoal. Então, assim, quando a gente vai fazer a prova, algumas questões que a gente fica querendo questionar ou implementar, né, complementar a questão para que a gente acaba até numa heurística, né? Que você quer que aquilo esteja certo, né? Não, mas eu estou certo, né? A questão que está errada. Você caiu num viés comportamental aí de achar que você está certo, a questão está errada. Então, muitas vezes, se ater à questão, né? Ater ali, de se fechar na questão, é o ideal, tá? Muitas vezes você vai responder sem olhar as alternativas, e o ideal é isso, tá? A Michelle comentou, poxa, Wesley, o tempo é meu pior inimigo, né? Diante ali da prova e tudo mais. Quando você está lendo, né, ali no papel, questão 5, que é 4, 5 linhas, e aí você, poxa, à medida que você vai lendo, terminou de ler, poxa, eu já sei qual que é, sem olhar as alternativas. Porque nas alternativas, ou você vai se embaralhar, ou você vai, de uma vez só, botar o ok ali, o certo, porque você já sabe qual que é a certa. Na leitura, você já conseguiu se embasar, já conseguiu definir qual que é a questão certa, mesmo sem olhar as alternativas. Quando você olha as alternativas, ela está lá, seguiu firme e forte para uma questão aí que você levou para o bolso. As questões de heurísticas, elas não são tão complexas, tá? É algo mais leve, mas a leitura da questão vai fazer toda a diferença, né? Para que você consiga ter tempo para fazer questões mais complexas. Tá joia? Não muda. Boa, boa. Ainda bem que escolhi de primeira, né? Não mudo as escolhas na prova. Interessante também, porque a mente, né? Ela acaba, depois ela vê de um outro ângulo e pode ser prejudicial, tá? Na maioria das vezes é prejudicial, tá, pessoal? Já fiz muita prova na vida também, né? E eu não costumo passar de novo nas questões, né? Por exemplo, eu fiquei com dúvida na 6, na 14 e na 17. Eu não volto na 1 e leio toda a 1 e vejo se está ok. Não, eu vou só na 6, viro a página, vou só na 17. Entendeu? Então, assim, isso vai fazer com que você não releia e, eventualmente, né, caia ali, né, no erro de, poxa, tirou da aversão à perda, jogou para o desconto hiperbólico e, né, deixou de levar uma questão para casa. Tá certo? É isso aí. Valeu, Rodney, pela participação aí. Eu acho que é a última aqui, ó. Tobias. Tobias cresceu ouvindo seu pai dizer que o investimento em commodities no Brasil é um ótimo negócio, uma vez que as receitas das empresas que lidam nesses mercados estão fortemente atreladas ao dólar, que não é mentira, né? Tá certo, é isso mesmo. Por essa razão, Tobias, ao iniciar seus investimentos, comprou somente ações de empresas que produzem commodities.
Qual fenômeno se observou nesse caso? Disponibilidade, representatividade, enquadramento ou status quo? E aí, qual que seria o viés aí desse nosso amigo? O Fischer saiu aqui na frente, quem mais? Michele Rodney. Falta só o Seiji e o André Machado. O Seiji tá quietinho, acho que deixou eu offline aqui. Boa. Aqui, pessoal, temos, portanto, a representatividade. Olhou para trás, né? Olhou ali, poxa, sempre foi bom, né? Mas o somente também é prejudicial, né? Quando ele vem aqui, ó, ele comprou somente, né, ações, né? Poxa, ele poderia ter tomado esse viés aqui, né, para montar a carteira dele ali diversificado, né, tal. Pô, aqui eu vou colocar commodities, né? Aqui eu vou colocar energia, né? Aqui eu vou colocar bancos, tal. Não, né? 100% em commodities aí incorre numa falta de diversificação aqui e tudo mais, e olhando só para trás, achando que aquilo vai ser positivo sempre, né? Poxa, quem esperaria que o dólar, que o preço do minério iria para a mínima, né, dos últimos anos, né, e que a Vale sairia lá de 120, né, para 50? Poxa, né? Quem diria, desculpa, que o preço do petróleo iria lá para cima, né, e puxar ali os principais players, né, e a Petrobras ali voltar para 40 reais, né? Então, quem diria, o papel estava 22 reais há 2 anos atrás. Então, assim, realmente a gente não sabe o dia de amanhã, né, nas commodities. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, né? O importante é a diversificação, trazer isso para o cliente, né? E ele vai cair numa heurística, tá? Então, saber implicar e problematizar essa heurística é muito importante aí no dia a dia de vocês, né? Muito bacana também outro livro que eu recomendo, principalmente quem é mais do front ali, de visitar o cliente e tudo mais, né? Ou quem vai fazer o para sempre, sempre acaba, já dizia Renato Russo. Olha aí o Rodney trazendo, né? Grande Renato, o nosso brasiliense, né? O mercado, ele vai muito nesse sentido, né, de não conseguir problematizar as coisas, né, ele traz ali uma situação e você não consegue trazer isso para o cliente. É muito legal ter essa visão, né, de implicar, né, poxa, mas e se acontece alguma coisa no setor de commodities, né? E já pensou se a China resolve usar só o yuan ao invés do dólar? Poxa, e aí? Né, você começar a implicar isso com o cliente é muito bacana, porque vai trazendo cenários que o cliente vai saindo das heurísticas. Ele vai quebrando esses comportamentos, né, os comportamentos enviesados ali que ele tem, aquele, né, paradigma que ele seguia ali. Poxa, meu pai sempre investiu com moto, eu vou investir com moto sempre, né? Eu estou vivendo isso agora, recentemente. Estou dizendo, ó, vamos diversificar aqui, porque o peso está muito grande só nesse setor, né? Poxa, vamos trazer aqui outros papéis aqui, porque o mercado de capitais, ele é cíclico. O mercado de capitais, ele dá oportunidade, né, para entrada, para saída. Então, por que não, né, trabalhar de uma maneira próxima? Então, quebrar esses viés é muito legal. E o livro que eu tinha para comentar, antes de encerrar aqui, Spin Selling, né? Bacana também, um livro um pouco mais voltado ali para a questão de vendas consultivas, né? Eu acho que o nosso mercado ele está indo muito para essa vertente, né, consultiva, de você trabalhar muito mais, né, de uma maneira próxima, né, personalíssima para o cliente. Então, o Spin Selling ele acaba sendo uma maneira de você entender como o cliente está hoje, né? Quais são os possíveis problemas que ele tem ali, dado a situação de carteira, a situação do cenário econômico, até a situação pessoal mesmo desse cliente, né? Problematizar isso, né? E diante dessa problematização, implicar isso para o futuro. Poxa, se você continuar assim, só investindo em commodities, né? E lá na frente? Se acontece um boom aí, alguma coisa, poxa, fechou fronteira, ninguém nunca se sabe, né? No Brasil até o passado é incerto. É para deixar as frases clássicas aqui, né? No Brasil até o passado é incerto, e aí, né? O que acontece? Como é que vai ficar a sua carteira? Se a gente não tiver alguma coisa aqui doméstica, banco, poxa, banco é líquido e certo. O Banco do Brasil, gigantesco, né? Um ROIC sensacional, poxa, vamos embora, né?
né? Não vai quebrar, não vai quebrar. Então, zero problemas aí, segue, diversifica, né? E trazer ali, né, quais são as soluções ali para esse cliente. Então, realmente a gente tá, eu acho muito bacana quem busca, né, se preparar para o mercado, tira a certificação, já está dentro do mercado ou não, é uma possibilidade de você crescer como pessoa e com certeza isso acaba gerando negócio, acaba envolvendo, né, você conseguir apresentar ali de uma maneira muito mais. Eu lembro que, não sei se foi Michele, uma das meninas disseram no último bate-papo, foi a Simone. A Simone não está aqui hoje, mas ela comentou: pô, eu quero atender o cliente com mais qualidade, né? O meu atendimento muito mais profissional, né? Mais, poxa, eu vou conseguir entregar muito mais. Então, poxa, você querendo se preparar mais para conseguir entregar algo com, né, com primazia, com qualidade, com certeza isso vai voltar, né, em bons negócios, vai voltar com indicações. Então, sou feliz aí por vocês estarem aqui buscando, né, essa certificação. É algo difícil, todos vocês, alguns que já fizeram a prova que sabem o quão é difícil, mas dediquem-se, né, não deixem de acompanhar ali as nossas aulas, aquele texto, aquele conteúdo que ficou mais difícil, volte ali nas videoaulas que são, né, tá bem dividido ali, módulo, assunto e tudo mais, você consegue se dedicar àquilo que você tem mais dificuldade e sigam, né, para conquistar aí o CFP nesse mês de julho desse ano, tá certo? Agradeço a participação de cada um, quem esteve conosco aqui nessa hora e meia, obrigado aí pela participação, André Machado, Michele, Rodney, obrigado pelas frases aí, o Sage, né, Ju Fischer, Júnior, rápido e devagar, é isso aí, fast and slow, né? Poxa, quando chega, chega né, arrepiada ali, o Daniel Kahneman, né, nos deixou aí esse ano, né, vai deixar mais, cara, deixou um legado tremendo, então, aquele cara que eternizou-se, né, ele eternizou-se aí com o que ele deixou de informação, de conhecimento, de comportamento humano, e isso é totalmente entrelaçado e intrínseco ao nosso mercado financeiro e de capitais. É muito bacana, muito mesmo. Então, valeu mesmo pela aula aí vocês, pela participação. Um abração, sucesso total. Fiquem na paz e até mais. Valeu. Para você que assistiu gravado, fiquem conosco, utilizem a plataforma, tem as questões por módulo, questões de simulado também. Não deixem de se dedicar, pelo menos aí aquela hora do dia, aquela hora e meia do dia, até julho, rumo à certificação. Forte abraço e até mais.